Para uma pesquisa chegar até você, ela passa por várias etapas e critérios bem definidos até ser aprovada. Mas às vezes nem tudo sai como planejado. Acidentes acontecem no meio do caminho e algo novo é criado ou descoberto. Nós separamos 8 descobertas e invenções que mudou a nossa vida. Micro-ondas. No início dos anos 1940, Percy Spencer, um engenheiro da Raytheon Corporation, estava testando uma das válvulas termiônicas da empresa, quando, de repente, a barra de chocolate que estava dentro do seu bolso acidentalmente derreteu. Intrigado, ele começou a mirar a válvula para outros objetos e concluiu que derretimento deles era causado pela energia de pequenas ondas de calor. E assim, nasceu o micro-ondas, em 1945. Raios X. O físico alemão Wilhelm Röntgen estava trabalhando com tubos de raios catódicos em seu laboratório quando, em 1895, percebeu que eles estavam iluminando uma divisória na sala, mesmo quando estavam cobertos. Ele tentou bloquear a luz com vários objetos, mas nada funcionava. Até que ele colocou sua mão em frente aos tubos e viu a imagem dos seus ossos projeta na divisória. A tecnologia foi aprimorada com chapas fotográficas e logo começou a ser usada nos hospitais, apesar de na época não saberem dos riscos que envolviam. Uma outra descoberta acidental. A radioatividade. Admirado pela descoberta dos raios-X, o físico francês Henri Becquerel começou a estudar qual era a conexão deles com a propriedade da fosforescência. O cientista colocou então sais de urânio em chapas fotográficas, pensando que elas seriam capazes de absorver o raio-X, enfraquecendo as imagens. Para completar o experimento, tudo o que precisava era expor a placa ao sol. Mas naquele dia, o tempo estava fechado em Paris. Becquerel deixou o experimento no escuro até que o sol saísse. Mas mesmo no escuro, a chapa fora marcada pelos sais, tornando as imagens ainda mais nítidas. Assim, o físico descobriu que aquele efeito de luz dos sais de urânio era, na verdade, radioatividade. Velcro. Após passear pelos Alpes com seu cachorro, o engenheiro suíço Georges de Mestral notou que pequenos pedaços de uma planta do gênero Arctium tinham ficado grudados em sua roupa. As sementes eram cobertas de pequenos ganchos que permitiram que elas ficassem presas no cientista. E assim Mestral decidiu criar um objeto tão aderente quanto aquelas sementes. E assim foi criado o velcro. Marca-passo. Enquanto tentava construir um aparelho que gravasse batimentos cardíacos, o engenheiro norte-americano Wilson Greatbatch instalou um resistor no circuito de sua máquina e notou que ele emitia pulsos elétricos. Imaginando que esses pulsos poderiam estimular a atividade do coração quando houvesse algum colapso, Greatbatch criou o primeiro marca-passo, que foi implantado com sucesso pela primeira vez em 1958 em um cachorro. Penicilina. Enquanto fazia seus estudos em bacteriologia, o médico escocês Alexander Fleming reparou que um fungo estava crescendo em suas amostras de bactérias Staphylococcus. As colônias bacterianas, no entanto, não aumentavam. Fleming descobriu que, na verdade, o fungo era uma rara linhagem de Penicillium chrysogenum, capaz de inibir o crescimento bacteriano. Nasceu então a penicilina, introduzida no mercado nos anos 1940, que deu origem à era dos antibióticos. Insulina. Em 1889, os médicos Oskar Minkowski e Josef von Mering removeram o pâncreas de um cão para entender como o órgão afetava a digestão. Dias depois, moscas se aglomeravam em volta da urina do bichinho, que estava cheia de açúcar. E assim, ao remover o pâncreas, os médicos deram diabetes ao cachorro e não conseguiram descobrir o que causava isso. 2 décadas depois, 2 pesquisadores da Universidade de Toronto, Frederick Banting e John MacLeod, conseguiram isolar a substância excretada pelo pâncreas que regulava o nível de açúcar no sangue, a insulina. Pneus. O inventor Charles Goodyear não era exatamente um mão de alface, mas, graças a um deslize, ele entrou para a história. Em 1839, quando fazia experimentos com enxofre, deixou um pedaço de borracha cair sobre um fogão escaldante. Ao limpar o local onde o material havia caído, Goodyear percebeu que, em vez de derreter, a borracha tinha ficado chamuscada como couro e parte dela estava ressecada. O segredo, percebeu, estava em acrescentar calor em sua fórmula para fabricar um produto impermeável e resistente às variações climáticas. Estava criada a borracha vulcanizada,
que conquistou os fabricantes de pneus. Conte pra gente aqui nos comentários o que achou. Considere colaborar com a gente o seu like e a sua inscrição e ative as notificações para que mais vídeos como esse cheguem para você. Espero todos vocês no próximo vídeo.